Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. A história era sobre o conto do Rei Louco Marte, o maior rei do continente de Ares, e seus companheiros anormais. Ele permaneceu invicto até sua morte. Daí o nome Rei Louco Marte, antes de morrer. O rei deixou uma mensagem misteriosa, dizendo que não desejava comer algo tão nojento. Quando ainda era um jovem príncipe, Marte sempre recusava a comida que seus servos lhe davam, fingindo não estar com fome. Ele era um príncipe que poderia viver no luxo, mas, na verdade, sempre ia para a floresta à noite para comer carne de monstro. O sabor era terrível, mas ele se forçava a engolir. Ele os caçava e comia sua carne para sobreviver. De volta ao castelo, suas refeições regulares haviam sido envenenadas, então essa era a única maneira de se manter vivo. Marte frequentemente se lembrava de quão corrupto seu reino havia se tornado. O primeiro-ministro, Gamalaz, era um homem cruel que o queria fora do caminho. Marte não teve escolha a não ser fugir do castelo. Ele continuou comendo a carne de monstro, imaginando por quanto tempo conseguiria viver esse tipo de vida. Uma noite, uma mulher apareceu na frente dele. Ela disse que o faria seu aluno. Ela disse que ele ainda tinha muito a aprender, mas via potencial nele. Marte ficou surpreso e rapidamente recuou. Ele não havia notado a presença dela. Ela acreditava que ele era digno de herdar sua lâmina um dia. Marte perguntou por que ela pensava isso. Ela simplesmente apontou que ele estava comendo carne de monstro. A resposta dela não fez sentido para ele e o deixou intrigado. Enquanto estavam sentados perto da fogueira, ela explicou que comer carne de monstro lentamente permitia que os humanos ganhassem a força do monstro. Marte achou essa ideia interessante. E aquele momento marcou o início de sua jornada. A carne, no entanto, não era apenas nojenta, mas também venenosa. Ele ficou chocado. Inseguro de quem era aquela mulher estranha, ou como ela sabia tanto, ele se lembrou de como foi difícil no início engolir a carne de monstro. Ainda assim, não era tão mortal quanto a comida que uma vez matou o provador de comida real. Curiosa, a mulher perguntou o que ele queria dizer. Embora fosse um assunto particular, Marte contou tudo a ela, que ele era um príncipe, que sua mãe havia morrido e que seu pai, o rei, não conseguia protegê-lo por causa da luta pelo trono. Marte se tornou um alvo. Todas as refeições que lhe eram dadas estavam envenenadas. A mulher destacou que a carne de monstro também era venenosa. Marte concordou, dizendo que, embora o sabor fosse horrível, seu corpo havia começado a se acostumar. A mulher achou isso impressionante. Ela lhe entregou algo, avisando que seu medo de veneno mostrava que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ela jogou algo para ele. Enquanto Marte olhava para o anel sinistro, sentiu-se desconfortável. Ele agradeceu, mas também perguntou por que ela daria tal coisa a alguém que mal conhecia. Ela se apresentou como Cassandra. Marte ficou confuso no início. Depois percebeu que ela era a lendária Santa da Espada do Demônio Vermelho, Cassandra. Ela admitiu que tinha ouvido as pessoas a chamarem assim, mas não gostava do título. Marte ficou atordoado. Ele tinha ouvido histórias sobre o Demônio Vermelho, uma guerreira louca por batalhas que derrubou dragões e deuses malignos. Supondo que acabara de receber um item poderoso da lenda Suga, Marte não hesitou em usar o anel. Além disso, se ela o acolhesse como seu discípulo, ele não se preocuparia mais com os assassinatos. No entanto, naquele momento, Cassandra lhe disse que era um item amaldiçoado. Envenenaria quem o usasse. Então ela o desafiou a provar que poderia sobreviver ao veneno. De repente, Marte sentiu o peito apertar e seus pensamentos girarem. Ele pensou que poderia morrer. Cassandra o repreendeu, dizendo que era patético depender de ferramentas para combater veneno simples. Ela ordenou que ele mostrasse força e superasse o veneno que se espalhava por seu corpo. Ela disse que ele poderia criar resistência. Vencendo, o anel não poderia ser removido a menos que ele lutasse contra o veneno, ou morresse por causa dele. Em pânico, Marte protestou silenciosamente. Ele a acusou de colocar sua vida em perigo, mas ela apenas sorriu. Ela disse que a maioria das pessoas teria morrido na hora, mas como Marte estava comendo carne de monstro, ele poderia sobreviver. Cassandra era má notícia. Essa foi a primeira impressão de Marte como seu discípulo. Marte ficou meio morto por 3 dias e 3 noites, mal se agarrando à vida. Médicos e curandeiros não tinham nenhuma solução para isso e rapidamente desistiram dele. No entanto, de alguma forma, ele sobreviveu. Mesmo depois de tudo isso, as pessoas no castelo não pareciam se importar que ele quase tivesse morrido. Seu pai o repreendeu, dizendo que era sua responsabilidade se proteger. Marte queria retrucar, querendo dizer que não era justo. Não depois de tudo que ele acabara de passar. Assim que se sentiu forte novamente, começou a comer dentro do castelo como de costume, ainda desconfiado de que a comida pudesse estar envenenada, mas desta vez, nada aconteceu. Ele estava completamente bem. Depois de finalmente superar o veneno, ele comeu hesitantemente a comida servida no castelo. No entanto, ele só consegue sentir um leve efeito do veneno.
Ele se sentiu orgulhoso e aproveitou a simples alegria de comer comida normal novamente. Ele sabia que criar resistência a venenos não havia sido fácil, mas acabou sendo uma habilidade muito útil. Naquela noite, ele encontrou sua mestra na floresta e disse a ela que havia vencido o veneno com sucesso. Ela respondeu dizendo que sempre acreditou que ele conseguiria. Ele pensou em como não precisava mais ter medo de venenos mortais e agradeceu a ela por ajudá-lo a chegar a este ponto. Mas então, Cassandra lhe entregou mais 2 itens, pulseiras cheias de magia da gravidade. Ela explicou que usá-las dobraria o peso de seu corpo. O rosto de Marte ficou sério quando ele percebeu que seu treinamento ainda não havia acabado, e Cassandra estava realmente tentando matá-lo. Ela perguntou se ele havia continuado a comer carne de monstro, e ele admitiu que não comia nenhuma há uma semana, já que havia desenvolvido uma forte resistência a venenos. Ela não gostou da resposta dele e rapidamente entrou na floresta. Ela voltou com um monstro que acabara de derrotar e o jogou no ar para cortá-lo em pedaços. Ela explicou que a besta era um grande basilisco e jogou um pedaço de carne crua no rosto de Marte. Ela afirmou que ele deveria ser capaz de lidar com a carne se já tivesse conquistado o veneno do anel, embora a carne fosse difícil de encontrar. Também estava crua. Quando ele perguntou se poderia cozinhar primeiro, ela recusou, dizendo que cozinhar reduziria seus efeitos. Marte tentou nervosamente comer a carne. Tinha um gosto estranho, e ele se preocupou que pudesse ser perigoso. Cassandra disse para ele engolir. Então ele o fez. Então ela perguntou se parecia venenoso. Ela explicou que a carne de monstros mais fortes era muito mais prejudicial para os humanos. Por exemplo, a carne de dragão era extremamente venenosa. E ela supôs que a carne do grande basilisco era o máximo que Marte poderia suportar. Apenas uma lambida poderia matar 50 adultos, mesmo assim. Marte conseguiu engolir e esperava que fosse o fim por aquele dia. Mas Cassandra disse para ele comer tudo em seu prato. Marte reclamou que era demais. Cassandra então adivinhou que ele já estava se sentindo mais forte e disse para ele tentar atacá-la com sua espada. Marte se sentiu insultado porque Cassandra nem se deu ao trabalho de sacar sua própria espada. Então ele escolheu atacar com toda a sua força em um único golpe. Mas não importava. Apenas um chute de Cassandra foi suficiente para fazer Marte parecer completamente fraco. Ela apontou quão longe ele ainda tinha que ir e disse para ele comer mais carne de monstro. Levou um tempo, mas Marte conseguiu terminar toda a carne enquanto chorava. A partir daquele ponto, os dias passaram com Marte comendo mais carne de monstro e aprendendo a usar uma espada com Cassandra, embora eles se encontrassem apenas uma vez por semana. Cassandra prestava muita atenção e podia facilmente dizer se Marte estava progredindo ou não. Ela frequentemente se perguntava por que ele não estava ficando mais forte. Mesmo comendo carne de monstro, Marte uma vez tentou trapacear evitando a carne, mas Cassandra o forçou a comê-la de qualquer maneira, às vezes enfiando a garganta abaixo. Se ele não levasse o treinamento com a espada a sério, ela o espancaria sem hesitação. Com o tempo, seu treinamento mudou. Ele começou a lutar contra monstros e a comê-los depois. Cassandra ainda acreditava que Marte só era capaz de lidar com monstros fracos. Então ela escolhia cuidadosamente aqueles que ele mal conseguia derrotar. Mas entre todos os monstros, Cassandra era a mais forte de todos. Um dia, ela notou que Marte havia melhorado. Então eles tiveram uma luta de treino. Cassandra usou sua habilidade especial para se conter o suficiente para não matá-lo acidentalmente. Ainda assim, sempre foi um pesadelo para Marte. Ele não conseguia acompanhar a velocidade dela. Não importava o quanto tentasse, mas depois de 3 longos anos desse treinamento rigoroso, Marte havia melhorado muito. Ele finalmente chamou a atenção de sua mestra. Ele aprendeu a sentir quando os outros estavam por perto e a desviar de ataques. Ele supôs que era porque seus instintos de sobrevivência não queriam que ele se machucasse mais com sua mestra. Aqueles 3 anos pareceram pura tortura, comparado a lutar contra Cassandra ou monstros fortes. Lidar com os assassinos no castelo parecia uma brincadeira de criança. Finalmente, chegou o dia em que Marte teve que lutar contra uma serpe alada sozinho. Assim como sua mestra havia feito uma vez, ele usou um golpe rápido para fatiar a criatura em pedaços de carne crua. Embora uma serpe alada não fosse tão poderosa quanto um dragão, Cassandra ainda ficou impressionada. Ela o elogiou por fazer um ótimo trabalho e admitiu que ele realmente havia se tornado forte. Marte simplesmente disse que não tinha outra escolha. Ele não queria morrer. Quando Cassandra perguntou o que ele queria dizer, ele explicou que não queria morrer de fome e agradeceu por tudo. Ela também notou como ele havia se acostumado a comer carne de monstro. Ela perguntou se era bom ficar mais forte. Marte concordou e disse que agora era mais fácil lidar com os assassinos que o perseguiam. Cassandra sorriu e disse que não tinha mais nada a ensinar. Antes de partir, ela o lembrou de não esquecer seu treinamento. Se ele pulasse o treinamento, ela avisou que voltaria e o mataria de verdade da próxima vez. Suas palavras o deixaram confuso. Por 3 anos, ela havia sido sua professora rigorosa e poderosa. E agora ela apenas dizia isso e ia embora.
Pensando bem, ele percebeu que nunca havia perguntado onde ela morava. Ele supôs que ela viajava pelo mundo, sempre procurando oponentes mais fortes. Provavelmente era raro ela ficar em um reino por tanto tempo, mas Marty sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ele precisava continuar ficando mais forte se quisesse sobreviver. Ele tinha certeza de que ela voltaria e realmente tentaria matá-lo se ele ficasse preguiçoso. Graças ao treinamento dela, ele já havia se tornado muito mais forte. O que começou como uma tentativa desesperada de escapar de assassinos o arrastou para um pesadelo. Ele nunca pensou que conhecer Cassandra mudaria sua vida assim. Mas se ele quisesse sobreviver aos assassinos enviados por Gamorás, derrotar monstros poderosos e evitar ser morto por sua própria mestra, então Marty não tinha escolha. Ele tinha que continuar comendo carne de monstro e seguir em frente. Já fazia um tempo desde que Cassandra desapareceu. Como sempre, assassinos continuavam vindo atrás de Marty. Depois de derrubar o 10º assassino daquele mês, ele começou a se preocupar que o mundo dos assassinos logo ficasse sem pessoas. Mesmo assim, Gamorás não parou. Eles forçaram o rei a se casar com a filha deles e ter um filho como parte de seu plano. Era por isso que eles queriam Marty fora do caminho, para que pudessem tomar o trono para si. De alguma forma, a Santa da Espada do Demônio Vermelho se tornou a mestra de Marty. Ela o treinou, embora também estivesse tentando matá-lo. Marty não teve escolha a não ser ficar mais forte se quisesse permanecer vivo. Uma noite, enquanto Marty estava silenciosamente arrastando seu último alvo, ele viu um grupo de jovens praticando luta de espadas. Curioso, ele parou para observar. Parecia estranho para ele, não havia uma guerra há 200 anos. Então a maioria das pessoas parou de treinar para batalhas reais. O reino de Falon estava no auge da paz, e as habilidades com a espada eram vistas como inúteis, algo com que apenas pessoas selvagens se importariam. Até mesmo duelos de espadas foram proibidos, e qualquer um que ainda treinasse com espadas era considerado louco. Falar sobre isso já era arriscado. Fazer isso poderia levar alguém para a prisão. Mesmo assim, Marty pensou que esses garotos poderiam ajudá-la a ficar ainda mais forte. Ele saiu de seu esconderijo e perguntou se poderia se juntar ao treinamento deles. O grupo não o recebeu bem, imediatamente. Perguntaram quem ele era, pensando que poderia ser algum nobre mimado. Eles pareciam zangados e disseram para ele ir embora ou o matariam. Um deles disse que Marty parecia estar olhando para eles de cima. Marty notou o quanto eles odiavam os nobres. Mas então, o líder do grupo disse para eles deixarem Marty treinar com eles. Ele avisou Marty para não reclamar se fosse morto. Marty pensou que o garoto estava sendo tolo. O garoto atacou com força total, mas Marty o derrotou facilmente. O grupo ficou chocado com a habilidade de Marty. Marty deu um pequeno sorriso e disse ao garoto que ele teve sorte de ainda estar vivo. Normalmente, um golpe como aquele teria dividido um assassino ao meio. A princípio, os outros ficaram zangados com a derrota, mas logo se acalmaram e se ajoelharam diante de Marty. Marty então disse a eles que seriam seus parceiros de treinamento a partir de agora. Eles se encontrariam a cada 7 dias. Ele explicou que, como era mais forte que todos os 5, precisava de parceiros de treinamento melhores para continuar melhorando. Um dos garotos reclamou. Ele disse que eles estavam apenas treinando para passar o tempo e já estavam lutando com a vida diária. Então ele zombou de Marty, dizendo que, como nobre, ele devia estar acostumado a comer comida chique. Ele perguntou o que Marty tinha jantado. Marty simplesmente respondeu que havia comido carne de osso vermelho. Os olhos do garoto se arregalaram em choque. Ogma perguntou com raiva se Marty realmente comeu aquela carne. Ele pensou que Marty não sabia que era venenosa e que ninguém poderia derrotar uma besta de osso vermelho sozinho. Outro garoto disse que Marty estava mentindo e contou uma história sobre quando ele comeu carne de um coelho assassino. Naquela vez, ele vomitou sangue e ficou de cama por 3 dias. Um garoto diferente acrescentou que todos sabiam que a carne de monstro era tóxica. Ele perguntou se Marty estava apenas tentando enganá-los. Marty os chamou de ignorantes por chamá-lo de mentiroso e os avisou sobre algo atrás deles. Um rugido alto veio de um urso de sangue, que abalou os outros. Calmamente, Marty pensou que poderia ser uma boa refeição para o dia seguinte. Ele matou o urso de sangue com facilidade, e os outros assistiram em choque. Eles não podiam acreditar no que tinham acabado de ver. Marty pegou um pedaço da carne, comeu e ofereceu a cada um deles um pequeno pedaço. Ele os avisou para dar apenas uma pequena mordida, porque comer demais poderia ser mortal. Apesar da hesitação, Ogma deu uma mordida. A toxicidade imediatamente o fez vomitar. O líder, Ogma, relembrou seu tempo na cidade e lembrou-se de como costumava ver Falon como um país de merda. Como o terceiro filho de uma família nobre, as pessoas esperavam que ele se concentrasse em boas maneiras em vez de aprender a lutar. Mas ele odiava essa ideia. Ele acreditava que a força era o que realmente importava, por causa dessa crença. Muitas pessoas o chamaram de tolo e riram dele. Cansado de ser zombado, ele decidiu esconder quem era. Ele formou um grupo de pessoas que pensavam da mesma maneira que ele e o chamou de 100. Neste grupo,
A classificação não era baseada em família ou status, era baseada apenas na força. O membro mais forte sempre ocuparia a posição de topo. Com o tempo, o grupo cresceu para mais de 12 membros. Ele treinava com eles todos os dias. Eles se orgulhavam de se autodenominar o grupo mais forte do país. Na verdade, eles acreditavam que eram ainda mais fortes que os cavaleiros, que eles achavam que eram apenas símbolos sem força real. Mas então, alguém muito mais poderoso apareceu na frente deles. Enquanto Mate comia carne de um monstro, ele disse aos outros para comerem mais. No entanto, eles apenas o encararam em choque. Ele os avisou que a carne de urso de sangue era muito forte para eles agora. Ele disse que eles deveriam começar com carnes mais simples primeiro, como carne de um coelho assassino. Depois de assistir a isso, Ogma percebeu que eles estavam apenas fingindo ser fortes. Eles não tinham poder real, coragem ou confiança uns nos outros. Ele se curvou diante de Marte, reconhecendo sua força incomparável e chamando-o de número 0. Ele pediu a Marte que se juntasse oficialmente ao grupo e os liderasse, na esperança de aprender com ele. Então Ogma deu a Marte o título de 0 e sugeriu que o chamassem de Zeros para esconder o fato de que ele era Marte. Para manter sua identidade em segredo, Marte usou uma armadura antiga aleatória, que havia encontrado recentemente, cobrindo todo o seu corpo. Ele continuou treinando com o grupo. Mas desta vez usou toda a sua força. Ele se tornou muito melhor em lutar contra muitos inimigos de uma vez. Mesmo depois de derrotá-los repetidamente, eles não desistiram. Eles continuaram treinando até não conseguirem mais se mover. Nem mesmo assassinos treinados tinham esse tipo de determinação. Era estranho, mas a falta de vontade deles em desistir tocou algo profundo dentro dele. Isso mostrou a ele que o desejo deles de ficarem mais fortes era real, conforme outro ano se passava. O treinamento deles permaneceu o mesmo. Mas ele começou a notar que as coisas estavam mudando de uma maneira estranha. Ele viu como as pessoas reagiam à carne de monstro e percebeu que aqueles que podiam comer monstros mais fortes eram elogiados, enquanto aqueles que só conseguiam lidar com os mais fracos eram vistos como fracos. Ele não concordava com essa forma de pensar, mas seus companheiros ficaram maravilhados por ele poder comer carne de dragão. Eles se perguntavam quantos monstros ele havia comido. Isso o fez lembrar de sua vida passada como príncipe. Naquela época, ele nunca foi tratado com esse tipo de respeito, e isso o deixou orgulhoso e confuso. Enquanto isso, na sede dos Cavaleiros Negros de Falon, o comandante Kron perguntou sobre um grupo que treinava duro e comia carne de monstro. Um cavaleiro explicou que o grupo se chamava os 100. Eles caçavam monstros e comiam a carne para se tornarem mais fortes. Algumas pessoas até diziam que alguns cavaleiros negros faziam parte secretamente desse grupo. Eles eram realmente úteis porque caçavam monstros mais fracos, enquanto os cavaleiros se concentravam nos mais fortes. Kron começou a se sentir preocupado. Ele pensou que os 100 poderiam ser um culto perigoso e não gostou da ideia de seus próprios homens se juntarem a eles. Para descobrir a verdade, ele decidiu se infiltrar. Naquela noite, Kron usou um disfarce e se juntou secretamente aos 100. O grupo o recebeu calorosamente. Um dos instrutores ensinou-o a comer carne de monstro lenta e cuidadosamente. Kron rapidamente notou que o grupo não era o que ele esperava. Eles eram abertos a quase qualquer pessoa, e seu treinamento parecia organizado. Depois de ver as habilidades de espada de Kron, o instrutor disse que ele poderia participar de suas batalhas de classificação em breve, mas o avisou para não exagerar. O instrutor também explicou que comer carne de monstro era a regra mais importante do grupo. Até os melhores lutadores eram vistos como fracos, se não a seguissem. Kron recebeu um pedaço de carne de monstro crua. Ele hesitou, mas se forçou a comer. Depois de passar mal. O instrutor disse que também havia tido dificuldade na primeira vez. Mesmo assim, Kron se sentiu inseguro. Ele começou a pensar que eles haviam descoberto quem ele realmente era e estavam tentando envenená-lo. Ele se convenceu de que o 100 realmente era um culto maligno. Ele prometeu a si mesmo que reuniria provas reais e os derrubaria. Mas depois de um ano, ele mudou. Ele descobriu que a carne de monstro era realmente incrível e sua força havia aumentado muito. Todas as noites, os 100 saíam para caçar monstros. Comiam sua carne e depois testavam o quão fortes haviam se tornado. A princípio, ele duvidou de sua própria sanidade. Mas perseguir a força real começou a parecer emocionante e significativo. Com o tempo, Kron começou a admirar Zeros. O misterioso líder de os 100 Zeros tinha habilidades incríveis e estava até disposto a ensinar aos outros. Kron passou a entender que tentar destruir os 100 teria sido um erro. Ele finalmente sentiu que havia encontrado um propósito real fazendo parte do grupo deles. Ultimamente, o príncipe Marte vinha ouvindo cada vez mais conversas sobre os 100 dentro do castelo. Nobres e pessoas comuns nem sempre concordavam. Alguns ficavam maravilhados com o grupo, enquanto outros não confiavam neles, mas Marte, agora vivendo sob o nome de Zeros, achava essa nova vida muito melhor do que ser um príncipe. Quando ele se apresentou diante de seu pai, o rei, ele fez uma reverência respeitosa. O rei perguntou a ele sobre os 100, chamando-os de um grupo que parecia um culto estranho. Marte escolheu suas palavras com cuidado ao admitir que a situação era complicada.
Então Gamaras falou, lembrando a todos que Marte ainda era o próximo na linha de sucessão ao trono. Imediatamente, Marte sentiu que Gamaras poderia estar tramando algo novamente. Gamaras continuou falando, dizendo que embora Marte tivesse sangue real, ele não havia realmente se provado como um verdadeiro príncipe. Mas então Gamaras compartilhou uma ideia. Ele disse que Marte deveria liderar uma missão para derrotar o grupo conhecido como os 100. Se Marte conseguisse, ninguém questionaria se ele merecia o trono. Não apenas em seu reino, mas também nas terras vizinhas. Gamaras também destacou que Marte era bom com a espada. Então ele parecia a pessoa certa para o trabalho. Marte ficou atordoado. Eles acabaram de mandá-lo para uma missão que poderia matá-lo? Ele rapidamente pensou sobre isso e percebeu algo pior. Os 100 haviam conquistado o apoio de muitas pessoas. Se ele os perseguisse, isso poderia arruinar completamente seu nome. Ele começou a acreditar que alguém queria que ele falhasse de propósito. Talvez como vingança por algo. Então o rei perguntou se Marte poderia realizar a missão. Marte se perguntou por que seu pai estava ouvindo Gamaras tão facilmente. Embora tivesse dúvidas e soubesse dos riscos, Marte concordou em assumir a missão. Depois que Marte saiu do quarto do rei, ele pensou em tudo o que acabara de acontecer. Ele acreditava que Gamaras estava tentando enganá-lo para fazer algo errado, algo que poderia destruir suas chances de se tornar rei. Marte não queria cair na armadilha. Então começou a pensar em uma maneira de lidar com a situação. Enquanto estava perdido em pensamentos, ele notou uma garota sentada no sofá de seu quarto. Ela olhou para ele. Levantou-se e caminhou em sua direção como se já se conhecessem. Marte ficou surpreso. Ele não sabia quem ela era ou por que estava em seu quarto sem ser convidada, a princípio. Ele se perguntou se ela era uma assassina. Mas, depois mudou de ideia. Algo nela parecia diferente. Ela parecia calma e se movia com confiança silenciosa. Então a garota ofereceu-lhe seu poder. Ela primeiro o chamou de Marte, mas depois usou o nome Zeros. Isso o chocou. Ele se perguntou como ela sabia aquele nome. Ele sempre manteve sua identidade secreta escondida de todos, sentindo-se curioso e confuso. Ele perguntou como ela sabia sobre ele e se eles já haviam se encontrado antes, com um tom leve. Ela disse que ele já havia esquecido, exatamente como ela pensava que ele faria. Então ela lhe disse que seu nome era Frau e que ela era sua noiva. Marte ficou chocado, mas rapidamente tentou manter a calma. Ele pediu desculpas, por não reconhecê-la imediatamente. Quando ela disse o nome Zeros, ele perguntou o que ela queria dizer. Aquele nome trouxe de volta uma onda de memórias. Ele havia trabalhado duro por anos para esconder essa parte de si mesmo do mundo. Ela explicou que o estava observando através de uma marca mágica em sua mão. A marca permitia que ela visse o que ele via e até mesmo aparecesse onde quer que ele estivesse. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para baixo e viu a mesma marca em sua própria mão. De repente, velhas memórias voltaram correndo. Quando eram crianças, ela havia colocado a marca em sua mão durante um jogo simples que eles jogaram para selar o noivado. Na época, ele pensou que era apenas por diversão. Mas agora, ele percebeu que havia sido algo muito mais sério. Ele ficou parado, tentando entender a verdade. Frau o observava há anos. Essa descoberta o surpreendeu, mas também o deixou desconfortável. Frau acreditava que eles estavam juntos desde então. Seus pensamentos voltaram para o dia em que o conheceu. Ela tinha 8 anos quando seu pai apresentou Marte como seu futuro marido. Embora ele fosse um príncipe, ela achou que ele parecia um garoto normal. Naquela época, ela tinha acabado de aprender um novo feitiço para criar uma marca mágica e decidiu experimentá-lo nele. Funcionou, e a marca do pacto foi formada. Anos depois, quando ele completou 11 anos, Marte ficou muito doente depois de ser envenenado. Frau mais tarde o viu comer carne de monstro e notou algo em comum. Ela acreditava que a carne tornava sua magia mais forte. Curiosa e maravilhada com as mudanças que via nele, ela decidiu fazer o mesmo. Sua magia também ficou mais forte. A partir daquele momento, ela nunca mais se aborreceu com Marte. Agora mais velho, o príncipe lembrou-se de quando Frau lhe disse uma vez que ela sempre poderia protegê-lo através da marca do pacto. Ele ainda estava tentando aceitar a verdade estranha e desconfortável de que alguém estava observando sua vida o tempo todo, e ele nunca soube. Mais tarde, o príncipe juntou-se a um grupo chamado 100. Lá ele conheceu Kron e Warren, os líderes dos Cavaleiros Vermelhos e Negros. No reino de Falon havia 4 grupos de cavaleiros. Os cavaleiros brancos protegiam o rei e os nobres mais poderosos. Os cavaleiros azuis guardavam a capital real. Os cavaleiros vermelhos e negros eram enviados em missões e combatiam monstros em tempos de guerra. Embora o príncipe tivesse acabado de se juntar, ele sentiu que algo estava errado. O clima em torno do grupo era tenso e pesado. Ogma disse a ele para ouvir atentamente. Ele explicou que o país estava planejando se livrar dos 100 e que Kron e Warren haviam recebido ordens para liderar a missão. Mas, em vez de seguir essas ordens, os 2 líderes disseram que queriam ajudar os 100. Eles prometeram ficar ao lado de Sheros, não importa o que ele decidisse fazer.
Mars estava confuso. Ele não entendia por que eles estavam tão dispostos a segui-lo. Os comandantes disseram a ele que se todos trabalhassem juntos, eles poderiam iniciar uma rebelião e vencer se Sheros concordasse em liderá-los. Mars não tinha certeza do que pensar. Ele se perguntou se eles realmente pretendiam ir contra seu próprio país. Para ser honesto, ele não queria se envolver em algo tão sério quanto uma rebelião. Ele preferia fugir e viver uma vida livre em outra terra. Ele disse apenas 2 palavras, sem rebelião. Todos ficaram confusos. Então Mars decidiu revelar a verdade sobre quem ele realmente era. Ele esperava que, ao fazer isso, eles entendessem por que sua situação era tão difícil. Quando descobriram que ele era, na verdade, o príncipe Mars, ficaram chocados. Mars esperava que agora vissem que, como príncipe, ele não poderia ir contra seu próprio reino. Kron compreendeu perfeitamente o que o príncipe Mars queria dizer sobre não querer iniciar uma rebelião. Ele disse que sabia exatamente como o príncipe se sentia. Kron acreditava que Mars não queria se levantar contra o reino, mas sim queria lutar uma guerra real para retomar o trono que deveria ser dele. Mesmo assim, o príncipe repetiu que não queria ir contra seu próprio povo. Alguém sugeriu que talvez o príncipe estivesse secretamente se preparando para este momento o tempo todo, reunindo aliados e fortalecendo Sen, mas o príncipe Mars rapidamente discordou. Ele explicou que nunca havia planejado construir um exército para uma rebelião. O grupo deles simplesmente cresceu naturalmente com o tempo. Embora fossem fortes, o castelo real ainda era muito poderoso para ser enfrentado de frente. O príncipe perguntou quais seriam as chances reais se eles entrassem em guerra com o reino, sabendo quão fortes eram seus inimigos. Então Frau chegou com uma mensagem importante. Ela anunciou que a divisão de magia se juntaria à luta. Ela disse que apoiaria o príncipe Mars. Kron acrescentou que Frau, que era conhecida como a Imperatriz do Trovão, já havia explicado tudo a eles. Ela prometeu cuidar de tudo relacionado à magia e disse que eles venceriam a batalha. O príncipe ficou surpreso. Ele se perguntou se Frau havia planejado lutar o tempo todo. Parecia que todos estavam se preparando para lutar em vez de fugir. Ele não conseguia acreditar que as coisas haviam chegado a um ponto em que parecia que ele estava liderando uma rebelião contra seu próprio país. Ele se perguntou por que Frau o estava ajudando tanto, especialmente porque eles estavam noivos apenas porque seus pais haviam arranjado isso. Frau respondeu que queria se tornar uma verdadeira parceira para ele. Ela não lhe disse que seu rápido progresso na magia vinha de copiar seu estranho hábito de comer carne de monstro. A princípio, ela não se importava muito com ele, mas agora não conseguia imaginar romper o noivado. Ela havia ficado curiosa sobre esse garoto que estava sempre arriscando a vida. Ela admitiu que queria ficar ao lado dele e estava realmente feliz em ser sua noiva. Depois de ouvir isso, os soldados se levantaram com orgulho. Eles gritaram juntos, dizendo que venceriam não importa o que acontecesse. Então, um por um, os líderes da rebelião foram nomeados. Comandante Kron dos Cavaleiros Negros, Comandante Warren dos Cavaleiros Vermelhos, a Imperatriz do Trovão Frau. Ogma e todos os membros do Sen, o seu líder Sheros, também conhecido como Príncipe Mars, o Príncipe Mars ficou com eles, ainda se sentindo um pouco confuso. Ele viu que havia se juntado a um grupo forte que não podia ser quebrado, e todos já estavam preparados para iniciar uma rebelião contra o país. Ele sabia que eles tinham uma boa chance de vencer, mas também se perguntou quando ele havia começado a se importar com o trono. Ele achou que toda a situação estava se movendo muito rápido e não fazia muito sentido para ele. Kron declarou que eles estavam prontos para dar suas vidas por Mars, e disse que Mars era o verdadeiro herdeiro do trono, em nome da justiça. Eles queriam garantir que sua rebelião teria sucesso. Quando Mars recebeu a ordem de matar o Sen, ele tinha apenas 2 escolhas, fugir ou revidar. A partir daquele momento, não havia como voltar atrás. Mars nunca quis uma guerra ou o trono. Ele só queria uma vida pacífica. Mas agora, vendo as pessoas que escolheram segui-lo, ele sentiu um profundo senso de responsabilidade. Depois de passar tanto tempo sozinho e sem confiar em ninguém, a fé deles nele parecia pesada, mas também importante. Frau olhou para Mars com um cuidado silencioso. Ele estava se tornando um perigo para o reino, mas ela não conseguia desviar o olhar. Ela se aproximou dele mais uma vez, prometendo que eles venceriam e dizendo que queria lutar ao lado dele. O dia para derrotar o Sen finalmente chegou, enquanto Mars subia em seu cavalo. Um oficial cavaleiro se aproximou. No entanto, ele notou como o príncipe parecia tenso. E o lembrou de deixar a maior parte da luta para os comandantes dos Cavaleiros Negros e Vermelhos. O principal objetivo de Mars era enfrentar e derrotar o líder inimigo. O cavaleiro também o advertiu que se ele perdesse, o resultado seria terrível. Esse momento fez Mars perceber algo importante. Os Cavaleiros Brancos, que estavam conectados ao seu inimigo, Gamoras, poderiam não protegê-lo de forma alguma. Na verdade, eles poderiam tentar matá-lo durante a batalha. Logo, os comandantes dos Cavaleiros Negros e Vermelhos chegaram, totalmente prontos para iniciar a luta. Um deles pediu para falar com o príncipe. Mas o comandante do Cavaleiro Branco,
interveio e o impediu. Os comandantes recusaram o pedido, dizendo que não havia razão para Mars falar com o Sen. Enquanto o exército entrava no campo de batalha, o líder dos Cavaleiros Brancos sorriu com entusiasmo. Ao ver o grande exército à sua frente, os Cavaleiros Negros e Vermelhos estavam em armadura completa, preparados para a batalha. Ele lembrou seus homens que os Sen eram apenas um grupo de ninguéms, fingindo ser cavaleiros, e disse que era embaraçoso tratá-los como inimigos reais. Ele não conseguia acreditar que sua nobre ordem havia caído tanto, e riu deles. O príncipe Mars viu que Kron e Warren estavam prontos para lutar. Então ele não teve escolha, a não ser se preparar. Com forte vontade, ele levantou sua espada em direção ao castelo e disse que seu verdadeiro inimigo estava na capital imperial. O líder dos Cavaleiros Brancos ficou surpreso e tentou perguntar o que Mars queria dizer, mas antes que pudesse terminar, Mars o derrubou, cortando-o ao meio. Os Cavaleiros Brancos ficaram confusos, enquanto os Cavaleiros Negros e Vermelhos aplaudiam com entusiasmo. Um dos Cavaleiros Brancos começou a elogiar Mars por seu poderoso golpe. Com um olhar frio, Mars disse que já sabia que eles planejavam matá-lo. Não importa como a missão terminasse. O Cavaleiro Branco ficou chocado que Mars tivesse descoberto. Kron disse que nem estava mais surpreso. Então passou sua espada pelo pescoço do Cavaleiro Branco. Não muito longe, outro Cavaleiro Branco caiu no chão implorando por misericórdia. Ele alegou que eles estavam apenas seguindo ordens e nunca quiseram ferir o príncipe. Mars o encarou com olhos frios. Kron os chamou de fracos e disse que covardes como aqueles não mereciam proteger o reino. Então, ele rapidamente encerrou a vida do cavaleiro com um golpe limpo. Ele acrescentou que enquanto pessoas assim existissem, a verdadeira paz nunca poderia ser alcançada. Cabeças de cavaleiros brancos voaram pelo ar ao redor de Mars. Kron olhou para ele e disse que os cavaleiros brancos se desonraram. Agora era a hora de trazer a verdadeira justiça para seu reino quebrado. Mars deu um pequeno sorriso, tocado pela lealdade de Kron. Embora algo nos olhos intensos de Kron parecesse um pouco inquietante, Warren avisou que seus inimigos provavelmente estavam observando cada movimento que eles faziam. Mars concordou e disse que eles precisavam se mover rapidamente e ir direto para a capital. Os Cavaleiros Azuis haviam trancado os portões do castelo e tentaram mantê-los fechados. Mas alguns dos cavaleiros mudaram de lado e escolheram apoiar Mars. Eles abriram os portões para ele, enquanto Mars caminhava pelos portões com um sorriso no rosto. Os Cavaleiros Azuis pediram a ele para trazer a paz de volta ao reino. Eles o agradeceram e lhe desejaram felicidades. Dentro da capital, os membros do grupo chamado Sen lutaram muito. Suas habilidades em batalha mostraram que a verdadeira força vinha de defender o que era certo, não apenas de usar o poder. Eles derrotaram seus inimigos com pouca dificuldade e deixaram claro que a violência sozinha nunca poderia realmente acabar com o conflito. Um dos Cavaleiros Brancos gritou que os Sen não passavam de bandidos. Mars concordou silenciosamente. Mas os cavaleiros o lembraram que eles ainda tinham o corpo de magos ao seu lado. Mars congelou quando ouviu isso, na Torre dos Magos. O pai de Frau disse a ela que o príncipe Mars havia iniciado uma rebelião. Frau calmamente pediu ao pai que renunciasse e lhe desse o título de família. Ele ficou chocado e disse que não estava pronto para abrir mão de sua posição. Ele também disse que não acreditava que uma mulher pudesse liderar a família. Frau respondeu lançando um feitiço, mostrando que havia se juntado à rebelião. Ela explicou que seu plano começaria com um feitiço de choque. Então ela usaria relâmpagos, seguidos por explosão. E finalmente, um feitiço para dissolver tudo. Ninguém queria ser pego por esse feitiço. Seu pai tentou acalmá-la, mas ela lançou um relâmpago novamente e pediu a ele para lhe dar o título de família. Apenas desta vez que fizesse o que sua filha lhe pedira, a enorme explosão de magia rapidamente chamou a atenção do príncipe Mars. Os Cavaleiros Brancos começaram a se perguntar por que os magos ainda não haviam se juntado à batalha. Mars pensou que talvez Frau finalmente tivesse agido. Ele entrou no castelo e Kron disse a ele para deixar o resto com eles. Ao mesmo tempo, Gamara se adiantou, surpreso que Mars realmente tivesse iniciado uma rebelião. Ele disse que Mars havia selado seu próprio destino, mas antes que algo pudesse acontecer. 5 aventureiros apareceram de repente e avisaram Mars para se preparar para a batalha. O grupo disse a ele que estavam lá para acabar com sua vida. Mars se virou para seu pai, que olhou para ele com medo nos olhos. Naquele momento, Mars lembrou como seu pai nunca realmente tentou descobrir o que aconteceu com sua mãe. Parecia que seu pai só se importava em permanecer vivo, não em saber a verdade. Uma garota do grupo usou um feitiço que controlava a gravidade. A magia prendeu Mars no lugar e ele não conseguia se mover. Gamaras disse orgulhosamente que finalmente haviam prendido o príncipe usando magia. Ele disse que a tentativa de Mars de revidar o havia surpreendido, mas ele estava pronto para isso. Ele também disse que havia pago aventureiros fortes para ajudar e que ainda mais reforços estavam a caminho para cercar Mars.
Então algo aconteceu que chocou a todos. O príncipe Mars calmamente se moveu e se libertou das pulseiras de gravidade sozinho. A garota que lançou o feitiço engasgou em choque. Outra pessoa do grupo gritou que a magia da gravidade deveria ter funcionado. Mars explicou que o feitiço funcionou, mas ele havia se acostumado à sua força. O grupo ficou ali, atordoado. Eles admitiram que nunca tinham visto ninguém resistir à magia da gravidade daquela forma antes. Então, outro membro do grupo tentou derrubar Mars com um novo ataque. Mars reagiu rapidamente e cortou a bolsa que o agressor havia jogado. Ela liberou o veneno de um lagarto venenoso, e ele entrou em seu corpo. O ladrão o avisou que ele ficaria paralisado em breve. Mas Mars manteve a calma, e disse que a carne de répteis venenosos tinha um gosto terrível. O ladrão ficou chocado. Ele não conseguia acreditar que Mars havia comido uma daquelas criaturas mortais. Bestas cheias de veneno puro. De repente, outro membro correu em direção a Mars com uma espada, atacando rápido e sem reservas. Mars se moveu tão rápido e derrotou o agressor com um único e calmo golpe. O grupo congelou em choque quando o corpo de seu companheiro de equipe caiu no chão, cortado e sem vida. Um deles, agora em pânico, perguntou se o lutador caído poderia ser trazido de volta. O curandeiro disse que apenas um necromante poderia fazer isso. Mars deu um pequeno sorriso e disse desculpe. Ele explicou que fazia muito tempo que ele não lutava sem reservas, então seu controle não era perfeito. Logo depois, o grupo atacou de uma só vez. Mars se defendeu lançando um feitiço que transformou o som em uma lâmina sônica afiada. Atingiu um dos agressores com força, abrindo-o. O ladrão ferido gritou, implorando a curandeira Luida para salvá-lo. Luida disse que precisaria ser uma santa para curar aquele tipo de ferida. Mars achou a resposta dela um pouco engraçada. Ainda sem desistir, a maga da equipe tentou novamente. Desta vez, ela usou um forte feitiço de fogo. As chamas eram tão poderosas que Mars sabia que não conseguiria evitá-las, então ele ergueu um escudo mágico, que bloqueou o fogo completamente. As mulheres do grupo ficaram atordoadas. Elas não esperavam que alguém parasse um feitiço tão poderoso. A maga caiu de joelhos, chocada. Ela pensou que aquele era o seu ataque mais forte. O guerreiro não conseguia acreditar que Mars havia usado um escudo mágico de nível monstro. Mars observou a situação com um pequeno sentimento de satisfação. Ele lembrou como havia aprendido a habilidade especial. Depois de lutar muitas batalhas contra macacos demoníacos, ele havia comido a carne deles várias vezes até finalmente entender como usar a técnica. Com um olhar calmo, Mars deu ao grupo uma chance de ir embora, dizendo que não planejava matá-los. Ele disse a eles que poderiam ir embora em segurança, e ele não os machucaria. Mas uma pessoa do grupo não aceitou sua oferta. Essa pessoa acusou Mars de insultá-los, com raiva. A pessoa perguntou se o príncipe Mars realmente achava que eles simplesmente iriam embora, depois que ele já havia matado alguns de seus amigos. Antes que Mars pudesse responder, um aventureiro de Hankia de repente se adiantou e atacou sem aviso. Mars rapidamente se preparou para se defender. Mas logo notou que as habilidades de espada de seu inimigo eram muito melhores do que ele esperava. Ele percebeu que essa luta não seria fácil. Mars ficou sério. E chutou o aventureiro, jogando-o para trás. O lutador, agora no chão, olhou para cima surpreso e perguntou se Mars era um monge em vez de um espadachim. Mars simplesmente respondeu que suas habilidades vinham de seu mestre. Conforme a luta se aproximava do fim, Mars olhou para Gamaras e disse que ele era o último que restava. Gamaras, chocado, pensou em tudo que havia levado a esse momento. Ele passou muitos anos trabalhando com nobres para impedir que o reino desmoronasse. Ele tomou decisões difíceis e viveu com as consequências. Ele lembrou como, 15 anos antes, o reino quase desmoronou por causa do que a antiga rainha havia feito para salvar a nação. Ele convenceu o rei a liderar um golpe. Desde então, ele trabalhou cuidadosamente para manter as coisas em ordem, construindo alianças com nobres para evitar mais problemas, mas o príncipe Mars sempre foi uma ameaça a esse equilíbrio. Alguns nobres viam o príncipe como uma ferramenta que poderiam usar para o poder, o que poderia destruir tudo que Gamaras havia trabalhado tão duro para proteger. Acreditando que era para o bem do reino, Gamaras até tentou matar Mars várias vezes, mas o príncipe sobreviveu a todas as tentativas. De repente, os 100 invadiram o castelo. Eles disseram que as fações nobres haviam sido derrotadas e apontaram para Gamaras, dizendo que ele era o último que restava. Mars parou para pensar, os 100 realmente derrubaram todos os nobres? E se sim, o que aconteceria a seguir? Quem lideraria o reino? Quando Gamaras viu os membros dos 100, ele percebeu que Mars era zeros o tempo todo. Ele ficou chocado que o príncipe havia construído tal grupo e estava se preparando para essa rebelião por muito tempo. Mars não acreditava que as pessoas dos 100 pudessem liderar o reino. Ele até pensou em recuar e deixar seu pai se tornar rei. Mas quando ele mencionou isso, seu pai assustado disse a ele para simplesmente tomar o trono. Mars suspirou, desejando que seu pai pelo menos mostrasse um pouco de dúvida por uma vez. Mars começou a se perguntar se havia mais alguém que soubesse governar. Então ele olhou para Gamaras e tomou uma decisão surpreendente. Ele entregou a Gamaras a tarefa de liderar o reino.
Gamaras ficou completamente confuso com a responsabilidade inesperada. Nos dias que se seguiram, o reino foi rapidamente colocado em ordem. Não muito depois, Mars casou-se com Frau, pois ele passou a confiar nela por causa de sua bravura durante a Guerra Civil. Ela só estava testando um feitiço que poderia machucá-la, mas agora ela tinha um interesse diferente. Desta vez, ela queria tentar um ritual de invocação que exigia um sacrifício humano. Mars começou a se perguntar se torná-la rainha tinha sido uma escolha inteligente. Ogma e os outros não paravam de repreender Mars por colocar Gamaras no comando. Até Kron estava preocupado com essa decisão. Mas percebeu que não podia deixar a política do reino para esses guerreiros fortes, que só se importavam em ficar mais durões e provar seu valor. Depois de receber o cargo, Gamaras levou-o a sério. Ele elogiou Mars como um verdadeiro governante e prometeu servi-lo com total lealdade. Eventualmente, o ex-rei renunciou ao seu título e colocou a coroa na cabeça de Mars. A partir desse momento, Mars foi oficialmente nomeado o novo rei. A multidão aplaudiu ruidosamente. E os 100 juraram sua lealdade, prometendo seguir Mars aonde quer que ele fosse. Mars, no fundo, só queria sobreviver. Ao comer carne de monstro, o príncipe Mars havia, sem saber, chegado ao trono, mas uma pergunta ainda permanecia. Ele reconstruiria o reino, ou que tipo de futuro o esperava agora? Não muito depois, um jovem colocou um braço decepado em uma mesa e pediu ajuda a uma médica. Luída ficou chocada, mas rapidamente tratou sua ferida. O jovem sorriu brilhantemente. Ele a chamou de irmã mais velha e elogiou suas habilidades de cura como dignas de uma verdadeira clériga de Henkia. O jovem Bruno havia se ferido durante uma luta contra Ogma. Ambos eram membros do 100 e haviam lutado entre si em uma batalha de classificação. Ogma era muito mais forte e acabou cortando o braço direito de Bruno. Mars se perguntou como as coisas haviam chegado a esse ponto, depois de se tornar rei. Mars havia visto o quão duro Gamaras trabalhava todos os dias. Com dinheiro tirado dos nobres, as finanças do reino haviam melhorado. Mas Mars também percebeu que não havia recompensado 100 por sua ajuda durante a revolta. Então ele deu a ordem para construir uma nova arena. Já que os antigos campos de treinamento não eram mais bons o suficiente, a princípio, Gamaras pensou que a arena seria usada para shows públicos e que as lutas de classificação do 100 se tornariam um evento nacional, gerando dinheiro com a venda de ingressos. Mars disse que esse não era o seu plano, mas Gamaras chegou a uma conclusão diferente de qualquer maneira. Ele acreditava que o rei queria apoiar o jogo. Ele chamou a ideia de brilhante, transformando as batalhas de classificação do 100 em um negócio para a nação. Gamaras apontou que Falon era um reino pobre sem indústrias fortes. Ele imaginou que Mars já havia visto esse problema quando criou o 100. Mars percebeu um novo mal-entendido, mas decidiu acompanhá-lo. Gamaras prometeu que a arena se tornaria uma parte fundamental do crescimento do país e disse que cuidaria de tudo imediatamente. Mars realmente não se importava com o método. Desde que o reino prosperasse, em menos de 6 meses, a arena estava pronta, como tantas pessoas vieram assistir aos jogos. O dinheiro do reino mais que dobrou durante uma das lutas. Um jovem lutador ficou gravemente ferido. Um de seus colegas de equipe correu rapidamente para a clériga, Luída, e implorou a ela para curá-lo. Luída examinou o lutador ferido e ficou chocada. Ela disse que não havia chance de salvá-lo. O colega de equipe não queria acreditar, e perguntou por que ela diria isso. Luída tentou explicar que o lutador já havia morrido. Mas então o garoto que ela pensava estar morto começou a chorar. Ogma interveio para acalmar a situação. Ele se virou para Luída e a avisou que se ela se recusasse a curar o lutador, mais pessoas poderiam morrer no futuro. Embora Luída não tivesse certeza se funcionaria. Ela fez uma oração desesperada, de alguma forma. O jovem lutador, Berry, voltou à vida. Depois disso, Luída repreendeu o grupo e os advertiu de que, se a incomodassem novamente daquela maneira, ela poderia transformar os mortos em mortos-vivos. Ao mesmo tempo, um dos conselheiros do rei pediu uma luta especial. O rei Mars pensou que era sua responsabilidade participar desses eventos agora. Lutadores na arena, como Ogma, ganhavam muito dinheiro, atenção e respeito. Recentemente, os 100 melhores lutadores haviam se tornado famosos. O rei Mars concordou em lutar contra 10 desses lutadores fortes. Antes da luta, eles disseram a ele para tirar sua abraçadeira, assim como ele fez durante a rebelião. Naquela época, Mars era constantemente desafiado, então ele elaborou um plano inteligente. Se alguém vencesse uma luta de classificação, ele lhes daria uma luta especial depois, dessa forma. Eles continuavam animados e ele ainda podia manter o controle, depois de ouvir seu plano. Os melhores lutadores o apoiaram e falaram com orgulho sobre suas vitórias anteriores. Quando a partida começou, eles deram tudo de si. Mesmo quando caíram, eles gritaram que continuariam se levantando, enquanto o rei Mars observava. Ele pensou que eles pareciam guerreiros que se recusavam a ficar caídos.
Ele também questionou por que ele era quem sempre fazia essas partidas. Enquanto outros descansavam por 5 dias, ele lutava quase todos os dias. Até Gamara disse que sempre que o rei participava de uma partida, a multidão aumentava. Então ele deveria continuar fazendo isso o mais frequentemente possível. O rei Mars começou a se sentir mais como um gladiador preso em um ciclo de batalhas intermináveis. O que tornava tudo mais difícil era que, não importa quantos lutadores ele vencesse, eles sempre se levantavam novamente. Tudo isso por causa da clériga Luida, que os curava e revigia. Ele a contratou para ajudar a salvar vidas, mas nunca pensou que isso se tornaria um problema interminável. Enquanto lutava, o rei continuava pensando em reclamar com Gamaras. Mas ele sabia que Gamaras já estava cansado, ocupado e focado em ajudar o reino. Por causa disso, Mars não conseguiu dizer nada de ruim. Em vez disso, ele se concentrou em vencer. Quando finalmente o fez, percebeu que o verdadeiro desafio ainda o esperava: o jantar. À mesa, Luida estava fazendo um ritual mágico com uma expressão concentrada. Ela estava tentando remover o veneno de sua comida e se perguntou silenciosamente por que ela tinha que comer algo perigoso enquanto usava um feitiço para se proteger. O rei se virou para Gamaras e perguntou sobre os coelhos assassinos. Gamaras disse que eles estavam quase acabando e haviam quase desaparecido das terras do reino. O rei ficou surpreso. Ele pensou que os monstros poderiam continuar crescendo em número sem limites. Gamaras explicou que os coelhos talvez não estivessem mortos, mas provavelmente haviam sido expulsos. Ele também mencionou que até os dragões estavam se mantendo longe dos céus do reino. Isso porque os senhos estavam caçando constantemente por sua carne. Além disso, a rainha e seu corpo de magia também haviam se juntado às caçadas. O rei começou a se perguntar quando o reino havia se tornado tão perigoso para os dragões. Ele disse que ter menos monstros poderia ser uma coisa boa, especialmente porque os coelhos assassinos eram uma séria ameaça. Mas então ele foi lembrado de que a carne de monstro poderia ser prejudicial para pessoas que não estavam acostumadas a comê-la. Novos membros do Sem frequentemente ficavam doentes na primeira vez que experimentavam. Olhando para seu próprio prato, o rei pensou que preferiria comer algo que tivesse um gosto melhor. Ele casualmente sugeriu a Gamaras que se os 100 realmente quisessem carne de monstro, talvez devessem tentar criar coelhos assassinos eles mesmos. Gamaras fez uma pausa. Então perguntou se o rei estava realmente falando sério sobre criar monstros como fazendeiros. O rei assentiu. Sua ideia estranha fez Gamaras elogiá-lo por ignorar o bom senso e sugerir algo fora deste mundo. Marte percebeu que Gamaras estava realmente pensando na ideia, e isso o deixou nervoso. Se eles realmente começassem a criar monstros para comida, outros reinos poderiam pensar que eles tinham enlouquecido rapidamente. O rei disse que não era isso que ele queria dizer, e disse a Gamaras para adivinhar novamente, desta vez. Gamaras perguntou se a ideia era para entretenimento. O rei disse que não. Mas, pensando mais sobre isso, ele percebeu que criar monstros poderia ajudar o exército, assim como os reinos do norte criam dragões para a guerra. Gamaras, de repente, gritou que agora seguiria a visão do rei e faria o que os reinos do norte faziam. Usaria monstros para fortalecer seu exército. O rei ficou chocado. Gamaras estava realmente sugerindo que eles usassem monstros em batalha? Ele havia se tornado um rei demônio sem nem mesmo saber? Gamaras continuou, dizendo que monstros poderiam ser usados de muitas maneiras, não apenas para a guerra, mas talvez até para shows públicos. Ele admitiu que era um plano arriscado, mas que valia a pena tentar. O rei tentou falar, mas de repente nenhum som saiu. Ele percebeu que sua esposa, a rainha, devia ter ouvido tudo. Através do selo do contrato deles, e havia se teleportado para o seu lado para silenciá-lo com magia. Sentindo-se irritado, ele olhou para ela e perguntou em sua mente se ela realmente queria seguir com a ideia de criar monstros. Ela não falou, apenas assentiu. Gamaras, excitado, disse que começaria a se preparar imediatamente. Marte conhecia sua esposa muito bem. Uma vez que ela tomava uma decisão, ninguém podia detê-la. Tentar detê-la só traria problemas. O que o rei não sabia era que a caça constante de monstros pelas centenas logo levaria a um desastre do qual ninguém poderia escapar. Um dia, um homem entrou no reino e afirmou que o rei Louco Marte seria totalmente responsabilizado. A produção de monstros havia começado no reino. Marte não se importava, desde que sua esposa permanecesse feliz. Mas ele ainda se perguntava se adicionar monstros aos seus militares era realmente necessário. Seu país era pequeno e ninguém parecia interessado em invadi-lo. No fundo, ele esperava que este novo plano lhe desse uma maneira de evitar aqueles confrontos difíceis com os membros das centenas. Um dia, Kron mostrou feliz a Marte um par de pulseiras gravitacionais. Do mesmo tipo que Marte usava, Kron disse que queria que eles se aproximassem. Marte não entendeu o que ele estava tentando fazer. Essas pulseiras eram na verdade grilhões pesados, feitos inicialmente para impedir que prisioneiros escapassem. Qualquer um que cometesse um crime poderia ter um de graça, logo depois.
Frau jogou outro conjunto de pulseiras gravitacionais no colo de Marte e disse que as havia feito ela mesma. Ela explicou que adicionar 5 vezes a força da gravidade era muito difícil de fazer. Marte sabia que usá-la seria um incômodo, então ele disse a ela que estava bem com sua pulseira atual, que tinha 3 vezes o peso. Frau não gostou da resposta e o encarou, mencionando o nome de Cassandra. Ela apontou que seu marido estava usando algo dado por outra mulher. Marte de repente lembrou que Frau podia ver tudo o que ele fazia por causa do contrato deles. Até o fato de Cassandra ser sua mestra, só Frau sabia disso. O anel de veneno e a pulseira gravitacional que ele usava eram um presente de Cassandra, mas, para ser honesto, seus efeitos eram bem ruins. Ele achava o ciúme de Frau fofo, mas não queria que ela competisse assim. Ele disse que um item mágico para proteção teria sido mais útil. Mas Frau respondeu que era dever de uma esposa tornar seu marido mais forte. Ela perguntou docemente se ele estava rejeitando o presente dela. Marte não tinha certeza do que Frau estava realmente pensando, mas ele sabia que ela sempre dava o melhor de si por ele. Quando as pessoas lhe disseram para cancelar o noivado deles, ela recusou. Mesmo durante a rebelião, ela arriscou a vida por ele. Ele não a odiava de forma alguma. Ela pode não ter algumas emoções humanas, mas para ele, ela era sua preciosa esposa. Então, ele concordou em usar as pulseiras e agradeceu. Por causa delas, nem mesmo o trono conseguia mais suportar seu peso. O amor de sua esposa havia se tornado pesado tanto emocional quanto fisicamente. Algum tempo depois, um mensageiro do país vizinho de Cadínia chegou. Assim como Falon, Cadínia fazia fronteira com a floresta onde viviam feras demoníacas. No entanto, Cadínia tinha uma história mais longa e era vista como uma nação mais forte e respeitada. Ambos os países tinham dificuldade em lidar com as feras demoníacas, e manter laços amigáveis entre eles era frequentemente difícil. O mensageiro trouxe uma carta do rei de Cadínia. Esta foi uma das primeiras tarefas reais que Marte teve que lidar como rei. Mas a mensagem o surpreendeu. A carta era uma reclamação. O rei de Cadínia culpava Falon por caçar muitos monstros, o que fez com que as feras corressem para as terras de Cadínia. Marte foi instruído a resolver o problema, ajudando a caçar os monstros na área de Cadínia. E, além disso, pagar-lhes 3.000 moedas de ouro como pagamento. Marte pensou que era um problema sério. Falon havia caçado tantos monstros que até dragões começaram a evitar o país deles. Quando Marte viu o quão mal isso afetava outras nações, ele percebeu que Falon pode ter ido longe demais. Ele deixou seu ministro Gamaras ler a carta. Gamaras achou injusto Cadínia culpar Falon por seus problemas com monstros. Ele acreditava que cada país deveria lidar com seus próprios problemas com monstros e pensou que Cadínia estava agindo sem orgulho. O mensageiro disse que Cadínia havia resolvido as coisas por conta própria no passado. Mas a caça pesada de Falon forçou os monstros a fugir para suas terras. Agora eles estavam tendo dificuldade em lidar com a crescente ameaça. Marte culpou o povo de Falon por criar tal problema. Então Kron, outro oficial, lembrou a todos que o plano nacional de Falon sempre foi caçar monstros e desenvolver a floresta. Ele acreditava que não havia motivo para outros países reclamarem disso. Orga, outro líder, disse que Cadínia deveria cuidar de seus próprios problemas. Se eles tivessem mais monstros agora, poderiam simplesmente usar a carne. De fato, eles tiveram sorte. Falon tinha escassez de carne de monstro e precisava de mais. Ainda assim, Marte não pôde deixar de sentir pena de Cadínia. O mensageiro permaneceu em silêncio. Ele sabia que a demanda era injusta do ponto de vista diplomático, mas o rei de Cadínia já estava irritado. Como diplomata, ele não tinha escolha. Ele tinha que entregar a demanda a Falon. No fundo, ele só queria ir para casa. O rei Marte, que estava sentado à sua frente, era assustador demais. Marte percebeu o diplomata olhando para ele. E deu um largo sorriso. Aquele sorriso causou arrepios na espinha do diplomata. Ele se lembrou das histórias que ouvira. As pessoas diziam que Marte costumava ser um encrenqueiro. Quando ele perdeu seu direito de se tornar rei, ele mudou seu nome para Zeros. Reuniu um grupo de foras da lei, iniciou uma rebelião e matou os nobres que se opunham a ele. Pior, ele até forçou seu povo a comer carne de monstro, que era conhecida por ser venenosa. Depois que ele assumiu o trono, Marte construiu uma arena e fez as pessoas lutarem dentro dela. O diplomata logo entendeu por quê. Marte queria ganhar dinheiro com apostas e se divertir. Ele era verdadeiramente um rei louco. Não havia como alguém como ele concordar com a demanda de Cadínia, justo quando Gamara disse que a reunião havia terminado. O rei Marte de repente disse que aceitariam o pedido de Cadínia. Todos na sala do trono ficaram chocados. A sala ficou em silêncio. Marte pensou que já havia muitas pessoas em seu reino animadas para lutar contra monstros. Além disso, eles haviam feito muito dinheiro com a arena. Fazia sentido manter boas relações com os reinos vizinhos. Kron, um dos homens do rei, pediu a Marte para pensar 2 vezes. Ele alertou que outros países poderiam ver o reino deles como fraco se eles cedessem. Marte entendeu isso,
mas ele acreditava que foram os outros reinos que causaram o problema em primeiro lugar. Além disso, ele tinha uma razão pessoal para concordar, ele queria levar sua esposa para uma viagem a outro país. Mas não podia dizer isso em voz alta. Marte ordenou que seu povo começasse a se preparar para a missão, ele lhes deu um mês para se prepararem. Ele escolheu Kron para liderar a expedição de caça a monstros em Cadínia, então Marte se virou para o diplomata e perguntou se este plano parecia bom. Ele também perguntou se os soldados de Falon seriam permitidos em Cadínia, oprimidos de alívio. O diplomata chorou e disse que não haveria objeções. Ele agradeceu ao rei Marte por sua bondade. Depois que a delegação de Cadínia partiu, Kron perguntou a Marte por que ele havia tomado aquela decisão. Marte não podia realmente admitir que só queria viajar e inventou uma desculpa. Então ele lhes disse que havia uma chance de que uma debandada de monstros pudesse acontecer. De alguma forma, os outros entenderam o que ele queria dizer. Gamaras percebeu que o rei havia pensado no perigo de uma possível debandada. Uma debandada era quando um grande número de monstros de repente corria para uma área. Ninguém sabia a razão exata pela qual isso acontecia, mas muita caça em um só lugar poderia desencadeá-la. No momento, esse tipo de caça estava acontecendo em Cadínia. Marte disse que se algo tornasse os monstros ainda mais agressivos, uma debandada poderia começar, e ele perguntou o que aconteceria com Cadínia se isso ocorresse. Gamaras respondeu que o país sofreria perdas terríveis. Ele finalmente entendeu por que o rei queria cuidar dos monstros cedo. Marte ficou aliviado por eles terem acreditado em sua desculpa. Se uma debandada realmente acontecesse em Cadínia, então Falon provavelmente seria o próximo alvo. Em outras palavras, essa viagem também era sobre proteger seu próprio país. Gamaras elogiou Marte por ter inventado uma desculpa inteligente. Marte então perguntou se Kron entendeu. Kron disse que sim e prometeu deixar os Cavaleiros Negros lidarem com o problema dos monstros. Ele jurou que eles teriam sucesso, não importa o que acontecesse. Marte ficou surpreso com o quão entusiasmado Kron estava, mas pelo menos eles estavam sérios sobre a missão, um mês depois. Marte e Frau estavam viajando juntos em uma carruagem. Esta era a primeira viagem deles como casal, e Marte estava animado. Ele acreditava que a subjugação dos monstros já deveria ter sido concluída, e que o rei de Cadínia os receberia calorosamente. Mas ele começou a se perguntar por que eles tinham tantos guardas com eles. Era para ser uma simples visita diplomática, mas parecia mais que estavam se preparando para a guerra. Ogma então disse que eles haviam chegado à capital de Cadínia, Mos. Marte olhou para fora da carruagem e ficou chocado. Ele viu um número maciço de monstros à distância, marchando em direção às muralhas da capital. Ele não conseguia entender por que os monstros estavam cercando a cidade, especialmente porque ele já havia ordenado aos Cavaleiros Negros que os aniquilassem. Cerca de 2 semanas atrás, Kron foi à Floresta das Feras Demoníacas. A princípio, ele não conseguia acreditar que não entendia as palavras do rei. Mas depois, tudo começou a fazer sentido, ele percebeu que o pedido tolo de Cadínia já fazia parte do plano do rei. O rei claramente queria começar a desenvolver a Floresta das Feras Demoníacas, e não se importava realmente com a debandada. Em vez disso, ele planejava usá-la como arma. Kron acreditava que o rei Marte queria tomar o controle de Cadínia. Ele abriu uma garrafa e derramou um líquido estranho no chão. Naquela época, Falon estava trabalhando em maneiras de criar monstros em grandes números. E este líquido era um de seus mais novos resultados. Se eles o espalhassem pelas terras de Cadínia, atrairia monstros assim como fogo atrai mariposas. Cadínia cairia. Mas Kron tinha certeza de que Marte já havia pensado nisso. Ele imaginou que quando a debandada atingisse o seu pior ponto, o rei Marte e a rainha Frau chegariam de repente e salvariam as cidades e vilarejos. Dessa forma, Marte poderia ganhar poder e influência em Cadínia. Kron riu para si mesmo. Ele achou o plano do rei inteligente e perfeito. Esta batalha seria o primeiro passo no plano do rei Marte para conquistar o continente. No presente, Ogma disse que os Cavaleiros Negros executaram o plano sem erros. Marte perguntou de que plano ele estava falando. Ogma então perguntou o que eles deveriam fazer a seguir. Saindo da carruagem, Marte deu uma ordem clara aos seus homens, ajudar a capital e exterminar todos os monstros. Marte ainda estava confuso. Ele se lembrou de ter enviado Kron para cuidar dos monstros, mas no momento ele tinha que se concentrar em se livrar de cada um deles. Havia muitos e ele não tinha tempo a perder, especialmente com o rei de Cadínia esperando. Nesse momento, Frau deu um passo à frente, pronunciou um poderoso feitiço mágico e queimou todos os monstros do lado de fora em um ataque poderoso. Marte viu o quão forte sua esposa realmente era, mas as coisas estavam ainda piores lá dentro. A capital estava sob ataque. Um capitão da guarda, chamado George, encontrou Marte e agradeceu pela ajuda. George admitiu que não sabia como explicar o que estava acontecendo e pediu para falar com o rei de Cadínia. Então, com o coração pesado, ele revelou que o rei já havia partido. Quando o rei soube do ataque dos monstros, ele fugiu com seus guardas reais.
Marte ficou aliviado por não ter que pedir desculpas por seu próprio erro. Se ele pudesse derrotar os monstros agora, talvez ninguém o culparia. Ele perguntou se os monstros haviam atacado outros lugares em Cadínia. George disse que eles não tinham forças suficientes para conter os monstros. Marte começou a se preocupar com o custo dos reparos, se o dano se espalhasse. Ele disse a George que ele e seu grupo lidariam com os monstros. George hesitou, dizendo que não podiam pedir ajuda a estranhos, já que Cadínia ainda tinha algum orgulho. Marte não se importava com o orgulho deles. Ele estava mais preocupado em ser culpado e repreendido por Gamaras pelos danos. Ele repreendeu George, perguntando se ele realmente queria que mais pessoas morressem apenas para proteger o orgulho deles. No final, George cedeu e concordou. Logo depois, Ogma e os outros voltaram. Eles relataram que já haviam limpado os monstros do lado de fora do castelo e cuidado da maioria dos que estavam dentro também. George ficou chocado e achou difícil de acreditar. Até Marte ficou surpreso com a rapidez com que haviam terminado, mas fazia sentido. Essas eram as mesmas pessoas que haviam quase exterminado todos os monstros antes. Marte os elogiou pelo trabalho e disse para terminarem o serviço. Ele os ordenou a caçar os monstros restantes em Cadínia e garantir que nem um único escapasse. Pouco antes de Marte e os outros chegarem a Mos, o rei de Cadínia escapou com seus cavaleiros. Não havia como parar a queda de seu reino. Ele deveria ter denunciado Falon por não lidar com os monstros que estavam atacando Cadínia. O rei reclamou que Falon havia quebrado a promessa de lidar com a ameaça. Um soldado confirmou que os Cavaleiros Negros haviam entrado na Floresta das Feras Demoníacas. Isso fez o rei de repente perceber algo. Talvez os Cavaleiros Negros, ou até mesmo o próprio rei Marte, tivessem planejado tudo isso desde o início. Naquele momento, sua carruagem parou. O rei saiu para ver o que estava acontecendo. Para seu horror, ele descobriu que todos os seus homens já haviam sido mortos. Seus corpos jaziam imóveis. O rei começou a tremer de medo e então Kron apareceu e se apresentou. Quando o rei percebeu que Kron fazia parte dos Cavaleiros Negros, ele, irritado, mencionou a promessa quebrada. Mas Kron, calmamente, disse que eles haviam feito sua parte. Segundo ele, já haviam abatido muitos monstros, e quando chegaram lá, o número de monstros havia diminuído. O rei gritou, perguntando por que a capital ainda estava sob ataque. Kron explicou que uma das coisas perigosas sobre monstros era como o cheiro de monstros mortos podia atrair ainda mais poderosos. Se o trabalho fosse mal feito, mais monstros viriam. O rei retrucou, dizendo que nunca havia ouvido falar de monstros atacando assim só porque outros foram mortos. Kron disse que havia outra razão. Ele puxou uma pequena garrafa e disse que continha uma poção feita pelos alquimistas de Falon. Esta poção atraía monstros, e se fosse misturada com sangue de monstro, o efeito se tornava ainda mais forte. Ele admitiu que haviam espalhado esta poção da floresta até a capital. O rei ficou chocado. Ele não podia acreditar que eles haviam causado a debandada de monstros de propósito. Ele culpou Kron por fazer isso acontecer. Kron admitiu que suas ações causaram a debandada, mas também disse que se Cadenia não os tivesse convidado e tentado jogar truques, nada disso teria acontecido em primeiro lugar. O rei se sentiu preso e alegou que eles poderiam simplesmente ter se recusado a ajudar. Kron respondeu que as escolhas tolas do rei foram na verdade parte do plano do rei Marte desde o início. Agora que a verdade havia sido revelada, Kron disse que era hora de acabar com as coisas. Ele espirrou a poção no rosto do rei e disse que funcionava muito bem mesmo sem sangue de monstro. Em pânico, o rei implorou por sua vida. Ele ofereceu dinheiro e até terra se Kron mudasse de lado, mas Kron não hesitou. Ele apunhalou o rei sem pensar duas vezes. Ele disse que ninguém em seu país trairia seu povo por dinheiro ou terra. O rei caiu no chão, morto. Logo depois, monstros vieram correndo e cercaram seu corpo. Ele se tornou a refeição deles. Assim, enquanto Kron observava, ele decidiu contar aos outros que o pobre rei de Cadenia havia sido comido por monstros enquanto tentava fugir. 3 dias depois, o povo de Cadenia cantava louvores ao rei Marte. Ele e seu grupo haviam derrotado os monstros e trazido a paz de volta à terra sem muitos problemas. Essa parte correu bem. Mas Marte ficou preocupado ao saber que o rei de Cadenia havia morrido. Com o rei ausente, não havia mais ninguém para reclamar. Mas isso também significava que Marte não poderia retornar a Falon tão cedo. Ao chegar à capital, Mos, Marte enviou seus cavaleiros de escolta para caçar quaisquer monstros restantes. Ele então visitou várias cidades que estavam muito danificadas e ajudou na limpeza. Enquanto estava lá, ele jogou algumas moedas de ouro para os cidadãos sobreviventes. Ele acreditava que gastar ouro na recuperação de Cadenia poderia dar um bom exemplo, e talvez em troca, eles não pediriam indenizações mais tarde. Todos pareciam felizes, e parecia que não abusariam do dinheiro. Mais tarde, Marte se encontrou novamente com os Cavaleiros Negros. Kron deu um relatório simples. O rei de Cadenia havia morrido em um ataque de monstros, e seu corpo dilacerado foi encontrado na estrada. O primeiro-ministro sentiu vergonha ao ouvir que seu rei havia escapado sozinho e morrido. Ele disse que Cadenia não podia continuar como um país independente e, rapidamente, prometeu lealdade ao reino de Falon. Marte ficou surpreso com a rapidez com que as coisas mudaram.
Ainda assim, todos os cidadãos de Cadenia o agradeceram por salvá-los e pelo dinheiro que ele deu. Enquanto Marty estava surpreso, George perguntou se eles poderiam conversar. Ele disse a Marty que a princesa de Cadenia queria conhecê-lo. George explicou que a princesa Rubus havia permanecido no castelo durante todo o caos e nunca fugiu como seu pai. Ele compartilhou sua mensagem dizendo que ela elogiava o rei Marty e realmente queria conhecê-lo pessoalmente. Marty não podia ignorar o elogio, especialmente de outra realeza. Ele concordou em conhecê-la. George também disse que a princesa queria que o encontro fosse privado. Apenas os dois durante o jantar. Ao ouvir isso, Marty ficou preocupado. Ele sabia que não seria realmente um segredo, porque Frau ainda podia ver e ouvir tudo através da marca de contrato que eles compartilhavam. Ao mesmo tempo, a princesa Rubus estava pensando no que aconteceria com Cadenia. Agora, sua família real havia perdido a confiança do povo. O rei havia morrido em desgraça, e agora os cidadãos olhavam para um rei estrangeiro. Ela ouviu como Marty distribuiu ouro após o desastre, o que rapidamente conquistou os corações de seu povo. Ela acreditava que o ouro devia ter vindo do pagamento que seu pai forçou Fallon a dar. Tudo se encaixava muito bem, mas era difícil para ela aceitar o quão perfeitamente tudo funcionou. Fallon havia concordado em pagar tão facilmente, o que deveria ter levantado questões desde o início. Rubus começou a se perguntar se tudo havia sido planejado pelo chamado Rei Louco Marty. Ela pensou que talvez Marty tivesse usado as próprias demandas de Cadenia contra eles. E causado a debandada a ele mesmo, tudo para invadir o país, ela percebeu quão frio e astuto Marty realmente era. Mesmo que ela tentasse culpar Fallon por tudo, ela não tinha provas reais. Ela apenas pareceria uma realeza tola desesperada para ser acreditada. E mesmo que ela tivesse as evidências, a bondade e os presentes de Marty já haviam conquistado o povo. Eles não acreditariam mais em sua própria princesa. A princesa Rubus agora via Marty não apenas como um rei forte, mas também como um planejador inteligente e cuidadoso. Ele estava lentamente ganhando a confiança de seu povo, mas ela sabia a verdade sobre ele. Para ela, o rei louco Marty era um homem perigoso, se ele realmente tomasse o controle de Cadenia. Ela temia que uma grande tragédia se seguiria, talvez ela fosse a única que viu o perigo. E assim, para o bem de seu reino e de seu povo, ela fez uma escolha. Como princesa de Cadenia, ela jurou que seria ela quem acabaria com a vida do rei Marty. Anteriormente, Rubus disse a George que a debandada havia sido planejada pelo rei Marty para que ele pudesse assumir Cadenia e torná-la parte do território de Fallon. Como o apoio do povo já estava pendendo para Marty, ela acreditava que a maior parte do sul de Cadenia já estava sob o controle de Fallon para salvar seu país. Eles tinham que derrotar Marty. George, sentindo-se preocupado, perguntou como eles poderiam fazer isso, já que ninguém em Cadenia era forte o suficiente para vencê-lo. Quando o rei Marty e seus 100 cavaleiros entraram na capital, eles rapidamente derrotaram monstros que nem mesmo o exército cadeniano conseguia lidar. Eles eram vistos como lendas vivas. Rubus disse que havia apenas uma maneira possível, envenená-lo. George a lembrou que a esposa do rei Marty, Frau, era uma poderosa maga que podia sentir veneno se estivesse por perto. Rubus então sugeriu convidar Marty para uma refeição particular, para que ela pudesse envenená-lo sem que mais ninguém soubesse. Ela pediu a ajuda de George, dizendo que se as coisas dessem errado, ela queria que a culpa recaísse apenas sobre ela. Ela estava disposta a arriscar sua vida para impedir uma guerra e proteger seu país. Mais tarde, durante a refeição, Marty demonstrou surpresa com a variedade de pratos cadenianos servidos, que geralmente só eram encontrados em cortes reais. Ele agradeceu a Rubus pela calorosa recepção. Rubus ficou chocada que Marty realmente havia vindo sozinho e sem nenhuma proteção. Ela se sentiu culpada por seu plano, mas sabia que tinha que ser feito. Cada prato na mesa havia sido envenenado. Rubus fez isso para que pudesse reagir rapidamente se Marty pedisse para ela trocar os pratos. Assim que ele tivesse ingerido o veneno suficiente, ela estaria pronta. Ela esperava vê-lo sofrer e morrer. Embora a ideia a deixasse nervosa, ela nunca tinha feito algo assim antes. Marty, percebendo o quão tensa ela estava, pensou que ela parecia estranhamente charmosa. Então ele perguntou sobre o que ela queria conversar. Rubus começou a falar sobre seu avô, um nobre respeitado do norte de Cadenia. Ela esperava levantar questões políticas para chamar a atenção de Marty, mas cometeu um erro. Marty não queria falar sobre política. Em vez disso, ele estava mais interessado na comida e queria discutir os pratos tradicionais cadenianos primeiro. Rubus começou a se preocupar que Marty já tivesse notado o veneno. Para mantê-lo comendo, ela o encorajou e até deu uma mordida na comida ela mesma. Marty continuou comendo e disse que a refeição estava incrivelmente saborosa, especialmente os sabores picantes. Rubus ficou chocada. Ele continuou comendo todos os pratos, embora todos estivessem envenenados. Ela se virou para George, perguntando o que estava acontecendo. George garantiu a ela que a comida de Marty definitivamente havia sido envenenada.
Rubus começou a pensar que Marte poderia ser mais do que humano. O antídoto que ela havia tomado não era perfeito, e se ela continuasse comendo a mesma comida que ele, sua vida poderia estar em sério perigo. Quando Marte viu que Rubus estava tensa, ele percebeu que era hora de falar sobre política. Ele perguntou a ela quantos anos ela tinha. Rubus respondeu que tinha 14 anos. Marte esperava isso. Depois de vê-la, ele imaginou que ela tinha a mesma idade de seu irmão mais novo, Níquel. Ele então pensou em fazer de Níquel o líder de Cadínia. Como eles tinham a mesma idade, ele esperava que se dessem bem. Rubus ficou chocada. Ela acabara de ouvir o que parecia ser uma proposta de casamento político. Ela pensou que Marte estava tentando casar seu irmão mais novo com ela para poder dominá-la sem problemas. Ela não conseguia acreditar como Mars havia descoberto seus planos tão facilmente. Ela sentiu como se tivesse estado o tempo todo jogando nas mãos dele. Mars perguntou o que ela achava e disse que Nicole era boa em política, e provavelmente se daria bem com ela. Rubus queria recusar educadamente. Como a realeza deveria, mas sua cabeça estava nublada por todo o veneno que havia tomado. Ela só queria que a reunião terminasse para poder pegar o antídoto. Ela simplesmente disse que pensaria a respeito de uma forma positiva. Mars ficou satisfeito em ouvir isso. Rubus então se desculpou, e Mars ficou um pouco desapontado, porque ainda havia comida sobrando. A reunião terminou tranquilamente, sem nenhum problema. Logo depois, Mars contatou Gamaras, de volta em casa, através de magia para dizer-lhe que planejava colocar Nicole no comando de Cadênia. Gamaras ficou chocado com a notícia. Ele pensou que Mars estava planejando fazer Nicole se casar com a princesa de Cadênia e se tornar seu rei. Gamaras chorou de alegria. Nicole era meio-irmão de Mars, e quando Mars se tornou rei, as pessoas pensaram que Nicole seria morto. Embora Nicole tivesse tentado assassiná-lo antes, Mars poupou sua vida. Não foi apenas por bondade, mas porque ele estava preparando Nicole para este futuro papel, casando-se com a princesa de um país conquistado. Gamaras ficou impressionado com o quão à frente Mars havia planejado. Depois disso, Nicole e sua mãe foram cumprimentar o rei Mars. A mãe de Nicole agradeceu por dar ao filho uma união tão importante. Ambos se ajoelharam diante do rei. Nicole agradeceu ao irmão mais velho por confiar em uma grande responsabilidade e prometeu que não o desapontaria. Mars ficou confuso sobre por que Nicole trouxe a mãe e mencionou algo como uma boa união. Ainda assim, ficou feliz em ver que seu irmão parecia motivado. Ele disse a Nicole para trabalhar com Rubus e fazer o seu melhor. Nicole então perguntou onde Rubus estava. Mars disse que ela deveria estar no castelo, mas as pessoas disseram que ela não estava se sentindo bem. Kron se ofereceu para ir com Nicole e Mars rapidamente concordou. Ele pensou que um breve passeio pelo castelo seria bom, enquanto Kron estivesse lá. Nada deveria dar errado, confiante e radiante. Kron disse a ele para deixar tudo em suas mãos. Mais tarde, no castelo de Cadênia, Kron derrotou facilmente os cavaleiros do castelo sem muito esforço. Ele disse a eles para não bloquearem o caminho do futuro rei de Cadênia. Jorg disse a eles para pararem, e apontou que estavam sendo muito rudes dentro do castelo de outro país. Mas Kron os lembrou que Lord Nicole veio até lá para ver sua futura esposa, e ainda assim eles o estavam impedindo. Jorg percebeu que este casamento deve ter sido o plano de Falon. Nicole se adiantou e explicou que o assunto já havia sido resolvido entre seu avô Gamaras e o avô de Rubus, Duque Gordon. Ele disse que ambas as famílias estavam felizes com o casamento, e até agradeceu a Mars por seu apoio. George não conseguia acreditar que o Duque Gordon concordaria com algo assim, mas Nicole disse que o Duque não parecia se importar com a ideia de sua neta se tornar rainha. Então, Nicole alertou Jorg, perguntando se ele realmente queria que as pessoas soubessem o que a princesa havia feito com seu irmão. Jorg pareceu chocado e perguntou o que ele queria dizer. Nicole disse que era o mesmo em todos os países. Muitas pessoas queriam prejudicar seu irmão, mas todas eram tolas. Ele acrescentou que um rei de verdade não poderia ser derrotado por pessoas comuns. Kron interveio, agora soando ameaçador, e perguntou a Jorge se ele ainda queria lutar. Ele disse que não se importava de qualquer maneira. Naquele momento, Gerard entendeu que não havia mais nada que pudessem fazer nesse exato momento. Rubus saiu do quarto e disse a Jorge para se abaixar. Ela saiu do quarto, parecendo estressada com visíveis olheiras sob os olhos. Ela pediu a Nicole para entrar em seu quarto sozinha. E Nicole rapidamente concordou. Os dois se sentaram para conversar. Rubus perguntou o que eles queriam dela. Nicole disse que eles não queriam nada. Ele explicou que eles apenas esperavam construir uma Cadênia melhor juntos. Rubus respondeu que Cadênia já havia sido um bom país, mesmo antes de Falon se envolver. Nicole questionou essa ideia. Ele disse que se Cadênia tivesse sido realmente um bom país, então seu povo teria apoiado seu irmão sem hesitação.
Ele acrescentou que se o país tivesse sido bem administrado, nenhuma potência estrangeira teria sentido a necessidade de interferir. Ele perguntou a ela a quem ela achava que um país deveria servir. Rubus respondeu que um país era para o povo. Nicole concordou e disse que era exatamente por isso que ela deveria se juntar a eles, porque ninguém se importava mais com o povo do que seu irmão mais velho. Rubus ficou brava. Ela disse que era bobagem. Até as crianças tinham ouvido falar do chamado Rei Louco de Falon. Onde quer que ele fosse, havia batalhas, derramamento de sangue e morte. Ele havia tomado o poder usando bandidos e matado os nobres. Ele até comeu a carne envenenada de monstros e construiu uma arena apenas por diversão. Ela não achava que ele fosse sequer uma pessoa decente, muito menos um rei adequado. Nicole não discutiu nada disso. No entanto, ele salientou que seu irmão nunca havia prejudicado pessoas inocentes. Ele explicou que Mars havia removido nobres que ignoravam as necessidades do povo e havia lutado contra monstros que ameaçavam vilas e cidades. Nicole disse que seu irmão tinha forte apoio do povo de Falon, e agora ele esperava que o povo de Cadênia também o apoiasse. Ele acrescentou que, com os nobres desaparecidos em Falon, não havia mais intermediários roubando dinheiro dos impostos. A renda do país cresceu e o povo tinha menos encargos. Nicole afirmou que ninguém em Falon falava mal de seu irmão. Rubus ficou chocada. Tudo em que ela acreditava parecia ter desmoronado de repente. Nicole então a convidou para visitar Falon algum dia para ver a verdade com seus próprios olhos. Então Nicole sorriu e disse que estava feliz. Rubus ficou surpresa com a mudança repentina de humor dele. Nicole admitiu que estava feliz em saber que sua futura noiva era inteligente e gentil. Rubus corou e seu humor suavizou. Com aquele sorriso matador, Rubus concordou em se casar com Nicole. O casamento dele se tornou uma grande celebração. Isso também marcou o momento em que Cadenia se tornou oficialmente parte de Falon. Mars sentiu-se aliviado, por finalmente poderem ter paz com Cadenia. No entanto, este cúpido desavisado ainda se perguntava por que os dois jovens acabaram se casando.